Façamos o homem, a nossa conversa de hoje, parte de uma premissa assim bem provocadora. Se um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, sabe, aquele que é a base da criação da humanidade, e se ele não significa o que a gente sempre pensou, é uma reflexão teológica, e ela propõe uma releitura que, olha, vira essa ideia de cabeça para baixo. Gênesis 1, versículo 26, e desmonta de uma forma bem particular. Bora seguir o fio da meada deles, porque o raciocínio leva a um lugar assim bem inesperado. Com certeza. E a frase é icônica: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É um pilar da teologia judaico-cristã. A maioria das interpretações foca no plural. Façamos nossa, ou no que significa imagem e semelhança. Sim, sempre foi essa a discussão. Mas esta fonte mira em outra palavra, uma que parece óbvia, o homem. É nessa palavrinha que toda reviravolta acontece. O ponto de partida do texto, até que é bem convencional, ele diz que essa passagem estabelece dois grandes propósitos para o ser humano. O primeiro é prático, governar a terra, uma responsabilidade de administração. Mas o segundo é mais abstrato, manifestar a imagem e a semelhança de Deus. E aí, é aí que a coisa muda. Sim, e essa distinção é crucial para o argumento todo. Governar é apresentado como uma função, quase um trabalho, mas manifestar a imagem e semelhança é tratado como o verdadeiro mistério, o propósito espiritual. O texto até usa a expressão pensar fora da caixinha. A explicação convencional não vai ser suficiente aqui. Estamos entrando num terreno de revelação, não de administração. Essa separação é a porta de entrada para a tese toda. A frase façamos o homem, que assim a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, sempre entendeu como a criação da espécie humana, da humanidade como um todo. Isso que na verdade se refere a um único indivíduo. Isso é uma mudança de paradigmas gigantesca. Como eles justificam esse salto interpretativo? O argumento é usado, a justificativa não está no próprio texto de Gênesis, mas numa releitura de Gênesis através da lente do Novo Testamento. O texto argumenta que a frase era, na verdade, uma declaração profética. Deus não diria vamos criar a raça humana agora, mas sim vamos criar o homem ideal, o modelo perfeito que um dia virá. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 30 a 32, que é a anunciação do anjo a Maria sobre o nascimento de Jesus. E a conclusão é taxativa. O único homem que cumpre plena e perfeitamente o requisito de Gênesis 1, 26 é Jesus Cristo. Se a gente aceita essa premissa de que Jesus é o homem de Gênesis 1, isso cria um problema imediato, não cria? Qual? Onde fica o resto da humanidade nessa história? Nós nos tornamos tipos coadjuvantes na nossa própria história de criação? Essa é a pergunta de $1 milhão, e a fonte tem uma resposta bem específica para ela. E qual seria? A lógica que eles apresentam é que a missão de Jesus não foi só ser um modelo, mas conduzir a humanidade para dentro desse modelo. O conceito central aqui é o que o texto chama de identificação com Cristo. A ideia não é que as pessoas se esforcem para se tornarem como Jesus, mas que através da fé elas são vistas como se fossem Jesus. Como isso funcionaria na prática? Pensa assim, que Deus Pai olhe para um João, uma Maria, um Antônio. Segundo essa teologia, se essas pessoas se identificaram com Cristo, o Pai não vê mais os defeitos, as falhas ou as qualidades individuais do João ou da Maria. Ele vê Jesus. Então é como se ele olhasse através de um filtro. É quase isso. A ideia é quase um conceito legal, sabe? Como um embaixador. Quando ele fala em uma reunião na ONU, não é a opinião pessoal dele que importa, é a voz do país que ele representa. A identificação com Cristo funciona de forma parecida. Para o Pai, ao olhar para o fiel, ele não vê mais o cidadão comum, mas o representante que é Jesus, o homem perfeito. Eu consigo ver como isso pode ser poderoso para um fiel, mas assim, para um cético, isso não soaria como uma manobra, sabe? Como nos quadrinhos,
quando reescrevem a história antiga para se encaixar numa narrativa posterior, parece que estão pegando um texto do Antigo Testamento e forçando ele a dizer algo que só faz sentido à luz do Novo. É uma crítica perfeitamente válida do ponto de vista da crítica histórica ou literária, mas dentro da lógica da teologia cristã, isso tem nome, é a leitura cristocêntrica das Escrituras. A premissa é que toda a Bíblia, do início ao fim, aponta para Cristo. Para quem adota essa lente, não é uma reescrita, mas a descoberta do verdadeiro significado que sempre esteve lá, esperando para ser revelado. Sabe, enquanto você falava, eu estava pensando exatamente nisso. E se alguém disser, legal, eu acredito nisso tudo, confessei Jesus como meu Salvador, mas na prática, eu ainda me sinto ansiosa, falha, nada perfeita como Cristo. Como essa teologia lida com essa dissonância? O texto imagina alguém dizendo exatamente isso. Pastor, eu fiz a confissão, mas não me sinto liberto. E a resposta é um dos pontos mais interessantes. A libertação não é um sentimento, mas um fato legal e espiritual. A resposta é que o sentimento não altera o fato. A afirmação é convicta. Essa pessoa, segundo o texto, já foi comprada e liberta na cruz do Calvário. Então a base da certeza não é a emoção, não, é um evento histórico, a ressurreição, ou seja, é uma questão de status legal, não de estado emocional. Seu passaporte espiritual foi carimbado na ressurreição, mesmo que você não se sinta um cidadão do céu naquele dia. É exatamente essa distinção. E a linguagem que o texto usa para descrever isso é muito forte. Ele cita diretamente, porque ao terceiro dia todos nós ressuscitamos com esse único homem Jesus. A palavra-chave é juntamente. A ideia é que os fiéis não foram meros espectadores da ressurreição. Eles foram participantes, foram incluídos na morte, no sepultamento e, crucialmente, na ressurreição de Cristo. A ressurreição não foi um evento solo de Jesus, foi um evento coletivo, onde todos os fiéis foram puxados junto com ele. Não é que a gente torceu por ele da arquibancada. Segundo essa visão, estávamos no campo com ele, incluídos na morte e na vitória sobre ela, o que nos leva a um conceito teológico bem específico que a fonte defende, que seria o que alguns teólogos chamam de teologia de inclusão radical. A identidade do indivíduo é, de certa forma, fundida com a de Cristo. É uma visão que vai além da ideia de melhoria moral gradual. O termo teologia de inclusão radical soa importante. O que torna essa inclusão radical em comparação com, uma visão teológica mais tradicional? Excelente pergunta. O radical aqui está na ideia de substituição de identidade e não de aprimoramento. Substituição? Muitas teologias tradicionais falam sobre o ser humano se esforçar para ser como Cristo, imitar as virtudes e seguir os passos. É um processo de santificação contínua. Essa é a ideia mais comum. Essa visão diz que o esforço individual para se aperfeiçoar é, em última instância, inútil. A única solução é que, aos olhos de Deus, você seja Cristo. Sua identidade é subsumida pela dele. É uma diferença fundamental. Não se trata de imitação, mas de incorporação. É radical porque remove o foco do desempenho do indivíduo e o coloca inteiramente no desempenho de Cristo, do qual o fiel é incluído. É uma ideia difícil de internalizar. A noção de que sua individualidade, tudo o que faz de você, com sua história, suas lutas, que tudo isso é secundário a essa outra identidade, exige uma entrega total. Sim, muito além do intelectual. A reflexão termina com uma oração pedindo a Deus um espírito de revelação e sabedoria. Então é uma questão de revelação. Isso reforça que não se trata de uma concordância intelectual com uma doutrina, mas de uma revelação espiritual que transforma a maneira como a pessoa se vê e vê a Deus. Viver essa revelação é apresentado como essencial para o sucesso da missão que, segundo eles, Deus planejou desde Gênesis. Amarrando tudo isso,
A gente parte de uma passagem sobre a criação da humanidade e chega numa doutrina onde a verdadeira imagem de Deus é manifestada só em Jesus, exclusivamente nele. E as outras pessoas não nascem com ela, mas podem participar dela através da sua identificação radical, dessa fusão de identidades. É uma jornada interpretativa bem particular. O que é realmente radical aqui é que Gênesis 1 não é uma história sobre a origem da humanidade, mas sim um prólogo profético para a chegada de Cristo. Essencialmente argumentando que a gente leu o primeiro capítulo da Bíblia de forma errada por séculos, tratando como o início da nossa história, quando nesta visão seria o início da dele. A condição de imagem e semelhança de Deus não é, nessa visão, algo inerente a todos os seres humanos desde a criação. É um status alcançado através da união com Ele, é uma releitura completa do ponto de partida. Fica aqui uma reflexão final, que vai até um pouco além do que foi dito. Se a identidade e o valor de uma pessoa são definidos por essa inclusão em outra figura, por mais perfeita que essa figura seja, como essa perspectiva molda a noção de individualidade e de responsabilidade pessoal no dia a dia? Se aos olhos de Deus, o que importa é a identidade de Cristo em alguém, qual o peso das escolhas e ações individuais daquela pessoa?